Fala, bitolados! Tudo bem com vocês? Aqui na descrição do vídeo, no primeiro link que vai ter, você vai baixar grátis o cronograma com um plano de estudos para o TST, para o cargo de técnico judiciário área administrativa. E é muito fácil, é só você acessar esse link, colocar o seu nome e o seu e-mail e pronto, você vai receber automaticamente no seu e-mail o arquivo com o cronograma. É um arquivo de planilha que você vai abrir aí no LibreOffice, no Excel. Caso esse e-mail com o arquivo não chegue na hora, dá uma olhadinha com carinho lá na sua caixa de spam, na sua caixa de lixo eletrônico, porque infelizmente isso pode acontecer. Aí você pega esse e-mail e joga na caixa principal e pronto, acabou qualquer problema. E dessa vez nós vamos mostrar para você um caso real para detalhar esse plano de estudo. Eu gravei uma chamada no Skype que eu fiz aqui com o Ayander Barros, que é um dos nossos seguidores e pretende ser aprovado nesse cargo de técnico judiciário do TST de 2017. Eu vou mostrar para vocês na prática e colocar aqui na tela a planilha mostrando passo a passo como que você vai montar e adaptar ela para os seus estudos. Você vai perceber que a planilha dele é um pouquinho diferente da que está disponível para você. Ela tem uma aba para controle de simulados e também é automatizada, exatamente porque ele utilizou a planilha automatizada do Aprovação Ágil. Mas essa que você vai receber tem basicamente a mesma estrutura. Então bora lá entender como que funciona esse cronograma e adaptar os seus estudos. E partiu a aprovação no TST, beleza? E aí, como é que você tá? Tudo bem, Ayander? Bem, graças a Deus. Bom demais. O seu objetivo qual que é? Nesse concurso do TST, você quer fazer para qual cargo? É o técnico. Quer fazer para técnico primeiro, para depois eu almejar um voo mais alto para analista. Entendi, legal. O cargo que você quer é o técnico judiciário área administrativa mesmo? É a área administrativa. Sim, legal. E fala um pouquinho assim sobre o contexto que você está hoje, assim, qual o seu histórico de estudo? Ao terminar o curso superior, eu decidi estudar para concurso. E eu decidi estudar para analista ambiental, só que aí eu não tinha, até então não tinha conhecimento pela área judiciária. Eu falei, acho que é isso que eu quero. Porque eu comecei a me interessar por direito, e eu comecei a ter esse interesse. E fui pesquisar mais a fundo sobre as áreas de tribunais. E eu falei, você quer saber de uma? Vou sair da minha área, que eu sou formado em biologia, né? O mercado está muito fraco, e vou estudar para concurso na área de tribunais. E eu acabei gostando, a remuneração muito boa, os benefícios. Aí eu falei, vou entrar de cabeça nesse aqui. Você me disse que você foi aprovado também no concurso do IBGE, né? Foi. Agora, eu fiz ele em julho, foi o último que eu fiz, né? Aí eu fui aprovado nele. Ah, legal. E qual o método que você utilizou para estudar? Quando eu comprei o teu livro, eu li ele e eu falei assim, eu vou adotar esse método. Eu adotei o método do Bitolé mesmo. Já tinha esgotado todas as disciplinas, sabe? E eu falei assim, então a partir de agora eu vou estudar por ciclos, porque eu estava estudando por dia. E eu já li o livro dele também, do William Douglas, aquele livro do Alexandre Meirelles. Então eu fiz toda uma busca para me ter um bom método. E o seu método me agradou. Eu fico feliz demais que tenha ajudado você de alguma forma. O mérito é seu e o método é só um facilitador para isso. Tem alguma dessas matérias que você está estudando para o TST que você inclui aí nessas matérias que você tem mais dificuldade? O que vai me pegar é o processo do trabalho, é o meu palo no pé. Quando eu entro naquela parte de recursos, ali eu estou travando. Algumas coisas eu não sei, eu acho que talvez devido eu não ser da área, não sei, pode ser isso. Português, pelo que eu vi que a FCC gosta, é algo que eu menos sei. Entendi. Porque o direito processual, normalmente, para quem não é da área, né, qualquer direito processual é mais complicado mesmo, porque você está estudando uma coisa que é meio intangível, que você nunca viu acontecer. A partir do momento que você entrar no tribunal e começar a mexer com o processo, você vai ver que a matéria vai ficar muito mais fácil para você. O bom é que você já tem uma base, você já está estudando há um tempo, né, para o TST. Tem uma das coisas principais que eu acho que é ter uma noção do seu próprio conhecimento, entendeu? Onde que você precisa melhorar. E isso é essencial para você direcionar os seus estudos, claro. Que agora a gente vai entrar na programação prática aqui do que eu faria se eu estivesse no seu lugar. E eu vou utilizar aquela planilha, que é a planilha da aprovação ágil. O que eu fiz aqui? Eu dei uma analisada nos pesos, né, que estão no edital. E em conhecimentos básicos, são 30 questões e 20% dos pontos possíveis. Então, você basicamente, né, pressupondo aqui que você tenha um perfil flat, que seja... que você tenha um rendimento parecido em todas as matérias, apenas 20% do seu tempo
vai ser destinado para as matérias básicas. E uma coisa que o edital não fala é aquela divisão exata de quantas questões vai ter cada matéria, né? Ele só separa por básico e específico. Só que aí eu dei uma olhadinha na última prova do TST e em algumas das últimas provas de TRT que foi feita pela Carlos Chagas, pela FCC. E pelo padrão que eu entendi ali, 50% das questões de conhecimentos básicos vão ser de português. Mais ou menos essa é a média que eu, pela análise das últimas provas, entendi que eles vão manter. Então, nesse caso aqui, ó, como você está vendo na planilha, muito provavelmente 15 questões vão ser de português. E aqui eu dividi entre raciocínio lógico-matemático, deficientes e regimento interno, mais 15 questões. Eu juntei essas 15 questões, essas 3 matérias em 15 questões, para facilitar na sua distribuição de tempo. Eu montei a planilha aqui, ó, você pode ver que a planilha, a coluna de tempo, ela está com 6 horas diárias, porque foi essa a previsão que você fez do horário que você teria para estudar, certo? Por exemplo, aqui eu fiz um planejamento para você estudar de segunda a segunda. Serão 5 matérias de conhecimentos específicos, com 40 questões. Analisando também essas últimas provas da FCC e a última prova do TST, eu percebi que eles mantêm uma distribuição quase que uniforme entre elas. Então, eu excluí um pouco o orçamento, porque o orçamento é um conteúdo menor e muito provavelmente vai ter poucas questões de orçamento. E basicamente aqui eu presumi que ele vai distribuir o conteúdo de 40 questões em 10 questões para cada uma dessas grandes matérias que vai ter aqui, que é a matéria de Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho. Essas são as maiores matérias de direito. Então, nesse caso, eu separei um dia de estudo para cada uma delas, nessa proporção, e presumindo aqui que você vai estudar uma matéria por dia. Você me disse que você está pensando em intercalar matérias. Então, basicamente, você estava estudando mais ou menos umas 2 horas por dia cada matéria, certo? Certo? Então beleza. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode pegar essas 6 horas aqui e dividir em 3. Né? A gente coloca 3 matérias no mesmo campo aqui, por exemplo. Você ficaria aqui, ó, com CF, que seria a Constituição Federal, Administrativo, Direito Administrativo e Direito do Trabalho, com 2 horas cada um. E aqui o importante, na verdade, é você manter a proporção até você ter uma noção legal no simulado de qual matéria que você tem mais dificuldade mesmo. E, inclusive, além de colocar essa carga diária aqui, de separar essas matérias, você vai perceber que aqui na tabela eu coloquei um campo aqui específico nos dias que você vai estudar orçamento e redação também, que você vai fazer a redação, para você colocar suas maiores dificuldades. O que seria essa maior dificuldade? Aqui você daria uma carga horária maior para as matérias que você tiver um rendimento menor no simulado que você está fazendo. Tipo o português e o processo do trabalho. Isso, exatamente. Aqui vai ser uma folga para você focar naquilo que você acredita que você tem que melhorar, que você pode melhorar. Que no seu caso, muito provavelmente pelo perfil que você me disse aqui, do seu conhecimento prévio dessas matérias do edital, muito provavelmente aqui você vai forçar um pouco mais o direito processual do trabalho e português também, que é uma matéria de um peso relativo aqui, né? Se você olhar as matérias de conhecimento básico, provavelmente a matéria de português vai ser metade da prova. E é critério de desempate. Sim, então, é uma matéria que você não pode abrir mão. É claro que você tem que dar mais ênfase para aquilo que vai ter um peso maior. Só que também você não pode largar a mão absolutamente da matéria, porque isso vai te eliminar, inclusive, né? E assim, eu acho que pelo perfil que você me passa, seria a melhor opção de estudo. Nesse esquema aqui de dividindo essas 6 horas diárias para cada matéria de direito, dividir em 3. Aqui, por exemplo, no próximo dia, você seguiria com o mesmo raciocínio. Eu seguiria para a próxima matéria. Faria um rodízio de matérias aqui. No próximo dia, que seria na quarta-feira, você faria direito processual
do Trabalho, iria para a próxima matéria, que seria voltaria ao ciclo, né, que seria a Constituição, e mais uma, que seria Direito Administrativo. No outro ciclo, eu já vou preencher para você aqui, ó. Você continuaria o rodízio. Você terminou ali em Direito Administrativo, você entraria em Direito do Trabalho, Processo do Trabalho, /CF. E aqui no último dia você também faria ADM, Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Na verdade, esses daqui são os grandes núcleos do concurso, né, cara? Aqui, ó, provavelmente, vai estar mais de 70% da pontuação possível. Então, essas matérias são as matérias que você tem que ir muito bem, certo? Qual o mínimo que eu tirar nesse grande grupo aí? É claro que depende muito do nível da prova. Por exemplo, se eles fizerem uma prova fora da curva que seja muito pesada, a nota normalmente cai porque todo mundo acaba balançando um pouco. Mas a nota média de aprovação é 80%. Né? Isso como padrão das provas. A última prova do TST, por exemplo, foi mais ou menos isso que seria uma nota de aprovação. 80%, inclusive na redação, que a redação também ela é classificatória, né? E é um ponto que você não pode abandonar de jeito nenhum. Mas eu trabalharia com essa média, pelo menos 80%. Não, beleza, porque eu estou buscando 90% para essas disciplinas. O ideal é isso mesmo. Para você ir para as cabeças é pensar no máximo possível. 90% é uma pontuação ótima. Mas eu acho que 80% você já está brigando já. É claro que depende do perfil, mas na média 80% você já está brigando por posição já mesmo. Entendeu? Talvez você não vá dentro das vagas, tenha que aguardar um pouco a lista rodar, mas 80 e pouquinhos por cento você já garante uma boa chance de aprovação. Há alguns casos, por exemplo, o que a Natasha fez aqui do TRT foi muito pesado, foi uma prova fora do padrão. E com 70 e poucos por cento a pessoa já estava dentro. Esse daqui é um padrão que seria básico para qualquer tipo de pessoa, certo? Principalmente para uma pessoa que, por exemplo, não tem a noção das dificuldades que tem. Aqui, vamos trabalhar, por exemplo, como o edital está muito próximo, eu trabalharia com um ciclo de 2 semanas para fazer um simulado. Né? Para a gente fazer um simulado e você descobrir ali, você vai fazer o simulado, você vai ver que eu até deixei na planilha automatizada aqui, ó, já arrumei certinho para você aqui, ó, com as questões estimadas, que foi a estimativa que eu fiz, né, de cada uma, e com os pontos possíveis aqui, né? Aqui você tem uma noção do peso de cada matéria. Você fala que para mim formular um simulado com essa proporção de questões, né? O ideal é que você siga essa proporção de questões. Você vai perceber que eu fiz uma proporção aproximada mesmo, tanto que, por exemplo, orçamento, eu tirei ele daqueles 40 pontos e joguei aqui 4 questões nele, porque é um conteúdo bem menor e provavelmente terão poucas questões sobre o assunto. Então eu joguei as 40 questões de conhecimentos específicos nas 4 grandes matérias aqui, ó. Aqui já deu 40 questões. O orçamento vai ser como se fosse um plus, entendeu? É algo que você vai estudar a mais. E eu faria um simulado, né? Você pega aí uma dessas plataformas do QC, Tec Concursos, ou então a prova anterior mesmo, né? Provas anteriores da FCC, faz um simulado e veja seu rendimento aqui. O melhor que você tem que fazer é, a partir desse simulado, das pontuações de cada matéria que você tiver, você vai olhar de novo para esse cronograma que você montou e vai jogar uma carga horária maior para aquelas matérias que você teve dificuldade. Vamos dizer que, por exemplo, aqui em Constitucional, você conseguiu bater 90%. Você pode muito bem, em caso de você ter acertado, sei lá, por exemplo, 60% em Processo do Trabalho, diminuir um pouco a sua carga horária de Constitucional. Ao invés de fazer um ciclo aqui de 2 horas cada, você reduz Constitucional para 1. E a cada 1 hora que você teria que estudar mais de Constitucional, você vai jogar a matéria de Direito Processual do Trabalho para estudar também.
Você entendeu? Que aí você vai equalizar, você vai puxar aquela matéria que você está abaixo dos 80% aqui, você vai puxar lá para cima porque você vai estudar mais ela. É claro que você precisa ter um equilíbrio para também não abrir mão totalmente de direito constitucional e começar a ter uma queda no seu rendimento. Mas o importante é você ir se adaptando à sua evolução, né? Então, basicamente, esse seria o cronograma básico de estudos. E o primeiro cronograma que você vai fazer. O ideal é que você realmente altere esse cronograma de acordo com o seu rendimento nos simulados. Por isso que é tão importante fazer o simulado. Agora que saiu o edital, é um período muito sensível, você tem que decolar na sua produtividade. Eu, pessoalmente, recomendaria que você fizesse a cada 2 semanas o simulado. Eu separei aqui o domingo, por exemplo, você vai olhar, ó, que o primeiro seria, você faria uma redação, ou 2 redações ainda, melhor, né, em 2 horas. E ainda você teria um prazo aqui, ó, de 4 horas para jogar ali para suas maiores dificuldades. Para você, por exemplo, fazer 2 matérias aqui em 4 horas, que são as matérias que você acredita que você tem maior dificuldade. E no outro domingo, por exemplo, você não vai fazer essa redação, nem vai estudar as suas maiores dificuldades. Você vai trocar isso pelo simulado, né? Fazendo o simulado, inclusive com redação, para simular as condições da prova mesmo, entendeu? Toda segunda eu vou estudar o mesmo conteúdo, é isso? E o básico, né? Português, raciocínio lógico e estatuto. A matéria de conhecimento básico corresponde a exatamente 20%. Então, a forma mais lógica de você adequar o seu tempo aos pontos possíveis seria você dedicar 1 dia de estudo para essas matérias. Eu crio uma periodicidade assim porque fica mais fácil de explicar, né? É claro que isso daqui é maleável, entendeu? Você pode alterar e deve alterar de acordo com o seu rendimento. Os pontos possíveis, por exemplo, de cada matéria, dessas grandes matérias de direito constitucional, são 10 questões com peso 3. Você tem 30 pontos possíveis. É a mesma pontuação que você pode fazer com toda a matéria básica. Entendeu? E eu acho que esse é o melhor ponto inicial para você. É você dividir proporcionalmente o tempo que você tem disponível para estudar para as matérias. E aí você vai se jogar, vai estudar com vontade nesse formato aqui e vai medir o resultado. Você vai medir o resultado aqui no simulado. O que você encontrar de obstáculo, você precisa voltar aqui para o cronograma e adequar isso à sua realidade. Porque assim você vai conseguir controlar muito melhor os seus estudos, e a planilha é uma coisa legal para você ficar utilizando sempre, porque você consegue abrir a planilha e visualizar aquilo que você fez nos últimos 15 dias. Né? Você bateu a semana aqui, você vai se sentir confiante de você, cumprir o planejamento, cumprir. E fazendo esse planejamento, você provavelmente vai elevar a sua nota. E isso te dá confiança e vai te motivar a continuar estudando, isso é fundamental. Você visualizar a sua evolução, entendeu? Basicamente, a parte do cronograma é isso daqui. E o importante mesmo é você executar esse planejamento, fazer o simulado, voltar, olhar para trás e adequar aquilo que você entender que é necessário. Por exemplo, se você estiver achando aqui que português você não está rendendo tanto nos estudos como você está rendendo a cada 2 horas trocando de matéria, você pode transformar isso daqui em 1 hora de estudo para cada matéria. 1 hora direta de estudo para cada matéria. Você pode estudar 1 hora de português, 1 hora de raciocínio lógico, 1 hora de legislação de deficientes, e você vai adequando o formato de estudo àquele jeito que você aprende melhor. E sempre validando, né? Lógico, uma das coisas que a gente fala no livro é realmente isso, de você... sempre a gente pode melhorar, né? Se você não está achando como melhorar, é que você não testou ainda o suficiente. Identificando os seus erros que você consegue melhorar. Valeu, Ayander. Muito obrigado mesmo pela atenção. E vamos manter contato aí. Obrigado eu. Valeu, Ayander. Um abração. Valeu. Tchau. E aí, gostou da montagem do cronograma? Eu espero que sim. Espero que ela ajude de verdade você a conseguir a sua aprovação no TST. Caso você queira saber mais sobre a metodologia que me fez ser aprovado em 10 concursos top sem nunca fazer cursinho e todos os detalhes que me fizeram ser aprovado, acesse o www.aprovaçãoagil.com.br. Lá você vai ver muita informação e descobrir tudo que ele pode fazer para ajudar você a se transformar em um servidor público concursado. Deixa aqui o seu gostei, que sempre ajuda demais a gente aqui no canal. Compartilhe com seus amigos que vão fazer o TST também e comente aqui o que você achou. A gente sempre tem um prazer muito grande de responder vocês.
E não deixe de seguir a gente também no Face, porque a gente faz muitas lives exclusivas lá. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo, gente. Tchau!